Vamos contar histórias, relatos e contos de terror. Se você tem alguma história, nos envie por e-mail. A sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Sou investigador paranormal há mais de um ano, e minhas investigações até agora têm sido muito bem-sucedidas, capturando muitas evidências que deixaram a mim e minha equipe chocados. Estávamos investigando um hospital grego abandonado em Atenas, e perto do final decidimos nos separar e investigar sozinhos, mas um dos 3 membros iria sozinho para o porão, e eu fui o sortudo. Levei apenas o gravador de voz, enquanto os outros pegaram a caixa de bebidas e as câmeras térmicas. No porão, as coisas começaram relativamente devagar. Não houve picos e nenhuma voz foi capturada no gravador e a atmosfera estava boa. Tudo mudou quando comecei a ser um pouco mais provocador. Eu sabia que não deveria fazer isso, mas pensei que era a única maneira de capturar algo. Para ser honesto, eu estava realmente falando coisas que não deveria, tudo isso durante a gravação. Em algum momento o aparelho disparou até o fim, e então parou e voltou ao normal e foi então que eu saí. Voltando para casa por volta das 4:30 da manhã, resolvi começar a analisar as filmagens começando pelas nossas câmeras de vídeo. Tivemos alguns picos quando estávamos investigando todos juntos e algumas vozes estranhas vindas da caixa de bebidas, e uma figura estranha em uma câmera térmica. Saí da minha sessão EVP no final, porque achei que não havia intercorrências. Coloquei meus fones de ouvido e comecei a ouvir a sessão EVP de 25 minutos. Os primeiros 18 minutos foram chatos e nada aconteceu. Perto do minuto 22, quando eu já tinha começado a provocar, uma voz baixa, mas assustadora me disse: "Não fale, fique quieto." E o estranho foi que 1 minuto antes a luz do aparelho estava vermelha. Você acha que é uma coincidência? Além disso, durante todo o tempo que estive no porão, tive uma enorme dor de cabeça. Foram os espíritos brincando comigo? Há cerca de uma década eu trabalhava em uma cervejaria. Foi instalada num edifício bem grande e antigo, do início do século XX. Trabalhei lá por alguns anos e, na maioria das vezes, era bem tranquilo, mas às vezes cansativo. No tempo em que trabalhei lá, tive 2 experiências que só posso descrever como sobrenaturais. O primeiro, foi tarde da noite e eu estava encarregado de fechar o hangar de carga. Fechar era ter certeza de que não havia nada obstruindo o estacionamento dos caminhões, empilhar os caixotes soltos, apagar as luzes e trancar tudo. Eu estava quase terminando, então apago as luzes, e enquanto me dirijo para a porta, uma garrafa de cerveja vem rolando em minha direção vinda da escuridão entre as altas pilhas de caixotes. Não foi forte nem nada. Parecia que alguém gentilmente a colocou no chão e rolou em minha direção. Não pensei muito nisso, então peguei a garrafa e coloquei dentro de uma caixa meio vazia. Me virei e quando comecei a andar, outra garrafa veio rolando do mesmo lugar, depois outra. Cansado e pensando que era um colega de trabalho tentando me assustar, grito: "Ei, tudo bem, você me pegou. Vamos, preciso fechar." Eu esperava ouvir risadas ou algo assim, mas em vez disso ficou um silêncio mortal. Esperei alguns minutos, liguei minha lanterna e comecei a procurar nas pilhas de caixas o que pensei que seria um colega de trabalho rindo. Depois de procurar cada esquina e virar, desisti. Fiquei um pouco estranho neste momento, mas simplesmente peguei as 2 garrafas do chão e coloquei na mesma caixa da primeira. Desliguei minha lanterna e gritei para a escuridão: "Tudo bem, estou trancando, vejo você amanhã." Assim que terminei de dizer, uma caixa cheia de garrafas caiu de uma das pilhas e caiu a meio metro de mim. Cacos de vidro e cerveja explodindo por toda parte. No dia seguinte, contei isso ao meu chefe e ele disse que provavelmente era um rato. A questão é que essas caixas, quando cheias, provavelmente pesam 20 quilos. Como um rato poderia empurrá-las? Conversando com meus colegas de trabalho, eles me disseram que também passaram por coisas estranhas durante o horário de fechamento. Minha segunda experiência aconteceu novamente quando eu estava fechando o local. Desta vez eu estava fechando o bar. Ao fechar o bar, a última coisa que você costuma fazer é reabastecer o freezer. O freezer provavelmente é tão antigo quanto o próprio prédio e fica no subsolo. Eu estava lá enchendo aquela coisa enorme com barris e caixotes. Por ser um freezer muito antigo, de uma época em que a segurança não era uma grande preocupação, a coisa não abre por dentro. Não tem alça, nada. Apenas uma porta plana de aço. Então fiz o que sempre fazia quando tinha que entrar naquela coisa. Coloquei um barril para proteger a porta. Eu estava no meio da tarefa quando ouço a porta se fechando,
Corro em direção à porta, mas ela está trancada. Comecei a bater nela, mas a única pessoa ali era meu chefe no escritório, 2 andares acima de mim, provavelmente com a porta fechada. Tentei meu telefone, mas como estou trancado no subsolo, dentro de uma caixa de aço e LED, não tinha sinal. Eu estava vestindo apenas jeans e uma camiseta, então as coisas estavam esfriando muito rapidamente. Meu rosto estava ficando dormente e minhas mãos estavam ficando rígidas. Eu fiz um cobertor de papelão, mas ele estava fazendo muito pouco para manter o frio sob controle. A única razão pela qual não morri de frio foi porque tinha um encontro com uma cliente regular, e ela foi lá me procurar. Ela perguntou ao meu chefe onde eu estava, e como ele não conseguiu me encontrar, foi até o porão e me encontrou dentro do freezer. Fiquei lá por cerca de 45 minutos, quando ele me encontrou, e eu estava começando a pensar em escrever uma carta para meus pais e beber até dormir. Meu chefe instalou uma corrente para manter a porta aberta depois disso, mas me recusei a cair naquela armadilha mortal novamente. A parte mais estranha é que o barril que eu segurava a porta aberta estava do outro lado da sala quando saí. Era um barril de aço completo, não algo que simplesmente deslizava, muito menos silenciosamente. Parei de trabalhar lá logo depois por motivos não relacionados. E até hoje não vejo uma explicação óbvia para os acontecimentos. Tudo começou quando eu tinha cerca de 13 anos. Começou com passos que foram ouvidos pelo meu padrasto, mãe e irmã. Estávamos todos sentados na sala quando isso aconteceu. Fez inúmeras coisas ao longo dos anos. Ligou o liquidificador, acendeu as luzes, abriu a torneira, muitos passos, moveu coisas. Há testemunhas de alguns desses acontecimentos, mas isso se acalmou ao longo dos anos. Há cerca de 1 ano, houve uma agitação de atividades durante algumas semanas. Várias testemunhadas por minha esposa e uma por minha mãe que estava de visita. Não havia nada que eu tivesse notado até ontem à noite. História rápida. No início deste ano fiz uma organização completa da casa. Temos 2 filhos, 9 e 7 anos. Analisamos todos os seus brinquedos e perguntamos se queriam guardar ou doar algum item. Todos os brinquedos que eles queriam guardar, para dar aos filhos algum dia, coloquei em sacolas plásticas e coloquei-as na prateleira de cima do porão. Desci ontem à noite e um conjunto de chaves de bebê estava no chão do porão. O que quero dizer com chaves de bebê são chaves de plástico que você dá a um bebê para ele mastigar ou brincar. São diferentes cores brilhantes, cerca de 6 a 8 delas em um anel. Lembro-me especificamente de minha filha me dizendo que queria ficar com eles. Lembro-me de colocá-los em uma das sacolas. Agora as sacolas estão na prateleira de cima. Meus filhos são pequenos e não são fisicamente capazes de desmontar, e muito menos colocar a sacola de volta. Todas as sacolas estão na prateleira. Observe também que eles não descem sozinhos porque têm medo de fantasmas. Observe também que tirei as decorações de Natal do porão há algumas semanas e coloquei as sacolas de plástico de volta. Não havia chaves no chão. Minha esposa não mexeu em nenhuma das coisas do porão. Ela deixa para mim a tarefa de diminuir as decorações. Então lá estavam eles no porão. Eles ainda estão lá, ainda não os colocamos de volta. Talvez por medo? Não sei dizer. Ainda estou pensando o que fazer a respeito.